Olha, Reinaldo, o Flávio Bolsonaro, ele enviou ao governo Donald Trump um documento em que oferece vantagens comerciais aos Estados Unidos, como a eliminação de tarifas para o etanol e a redução da carga tributária em empresas de cartão de crédito. O Flávio aponta que o Pix foi um dos marcos do governo Bolsonaro, omitindo que o pai dele mal sabia o que era a ferramenta quando ela foi lançada. E em outro trecho do documento, o senador contesta as alegações de conflito de interesses feitas pelos Estados Unidos, destacando que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, também opera uma ferramenta de pagamento chamada FedNow. Apesar disso, o Flávio propõe um compromisso legislativo de que o Pix não será conectado a arranjos de liquidação transfronteiriços não ocidentais. Está se referindo à China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Atualmente, o Pix não é utilizado para fazer transferências internacionais e o documento não deixa claro como é que seria esse veto a sistemas financeiros. O Flávio também defende uma busca agressiva de acordos comerciais que aumentem o comércio e investimento entre os dois países. E nessa frente, ele também propõe que o Brasil se liberte das amarras do Mercosul, se referindo às restrições envolvendo negociações bilaterais. O Flávio ainda propõe reduzir a carga regulatória e tributária de cartões de crédito, que é um mercado dominado pelas empresas americanas, a Visa e a Mastercard. E o documento, que foi encaminhado ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos às vésperas daquela audiência que acontece sobre o tarifaço, diz o seguinte: instrumentos de pagamento privado carregam hoje um ônus regulatório, tributário, que suprime a concorrência em vez de fomentá-la. Reduzir esse ônus ampliaria a escolha do consumidor, reduziria o custo de trocas voluntárias e apoiaria o crescimento econômico. Esse alegado prejuízo que é causado às empresas americanas pelo Pix foi um dos pretextos, do governo Trump para realizar a investigação que está mirando o Brasil. O Flávio também fala em realizar um acordo 0 a 0 no tema do etanol, que é virtualmente eliminando as tarifas brasileiras sobre o álcool americano. Ele afirma o seguinte: uma negociação de boa-fé entre as duas nações deve ser capaz de permitir que ambas as partes trabalhem em direção a um acordo recíproco de 0 por 0 para o etanol e ao açúcar. O Reinaldo, parece que o Flávio não entendeu a ironia do Raul Seixas e, de fato, está achando que a solução é alugar o Brasil, né? Vamos alugar o Brasil. Cara, eu não... Olha, é muito impressionante. Eu tinha feito lá atrás uma ilustração com a ajuda da inteligência artificial, que até eu brinquei, para Trump todos os gatos são pardos e tal, e usei os ratinhos que ficavam ali puxando o saco do Trump. E na ilustração de hoje, eu botei o Trump, o mesmo gato, aí agora com um topete, e um rato lambendo os pés dele, assim, com um linguão desproporcional, babando. Ô, Rafa, há uma diferença importante entre nós a seu favor, Eu já tenho 64 anos. Eu acompanho a política há mais tempo, fazer o quê, Não foi uma escolha, veja você. Mas aquilo que eu vivi, você pesquisou, estudou e sabe. Nunca houve isso no Brasil, desse modo. Eu tenho dito, repetido, que tal sujeição aos Estados Unidos, tal sabugice, um candidato se colocar como porta-voz dos interesses norte-americanos no Brasil, desse modo, nunca aconteceu. Então aí nós temos o Flávio prometendo ao Trump sair do Mercosul, libertar-se das amarras do Mercosul, seja lá o que signifique, lembrando sempre que esses acordos, um acordo com o Mercosul, qualquer mudança tem de contar com a anuência dos demais. Então o Brasil não chega lá, o Mercosul agora vai ser assim. Mercosul, e a gente acaba de fazer o acordo com a União Europeia. Mercosul, que tem uma importância central na indústria brasileira, por exemplo. Boa parte da nossa exportação de manufaturado para a Argentina, por exemplo. Mercosul. Como é que isso se faria? Mas ele está prometendo para o Trump. Não, nós vamos sair. Fiquem tranquilos. Veja que o Pix, sim, o Pix está em negociação. Mas vamos com calma. Apenas nós não permitiremos que o Pix seja usado
num sistema transfronteiriço não ocidental. Sei lá que zorra isso significa. É uma alusão à China, mas também ao Japão, mas também vai ser só o mundo, só o hemisfério ocidental. O que isso quer dizer? Né? Desde o começo, eu afirmava, e muita gente dizia, o Reinaldo fica aí com teorias conspiratórias sobre o Pix. Eu não, porque estava na cara que os cartões de crédito que estavam fazendo pressão. Como a gente sabe, né, os juros rotativos de cartão de crédito, Rafa, uma coisa tão boa, tão barata, né? Está precisando tá em excesso de regulamentação, Rafa. As empresas de cartão de crédito, coitadas, elas estão sufocadas pelo excesso de regulamentação e elas nem podem, Rafinha, cobrar juros escorchantes das pessoas. Então, está precisando desregular isso, porque elas estão sendo muito oprimidas pelo nosso Pix. Então, faz o seguinte, a gente mantém o nosso Pix, mas vamos desregular a legislação do cartão de crédito, fazendo, né, o movimento de subserviência aos Estados Unidos. No caso do etanol, igualmente grave, porque, veja só, de fato, existe uma tarifa do etanol, alta do etanol americano, mas isso é uma compensação. Eles cobram tarifas nossas por outros produtos. Insisto, as pessoas não sabem como isso significa. O fato de você cobrar do país uma tarifa A, B ou C do país X não quer dizer que você tenha que cobrar a mesma tarifa do país Y. Com cada país, né, se vai fazendo um acordo para se chegar ao equilíbrio, ao melhor equilíbrio possível. Você imagine, Rafael, se a China dissesse para o Brasil, eu tenho que ter com vocês uma balança neutra. Porque isso remete à cloaca do sistema trumpista de negociação com os países. Quando ele impôs as tarifas globais, ele está dizendo o quê? Todo mundo que tiver déficit com os Estados Unidos, agora nós vamos dar um jeito de meter tarifa, porque eu não quero ter déficit com ninguém. Isso não existe. Não é assim que as coisas são. Né? Com alguns países, fatalmente você terá superávit, com outros, fatalmente você terá déficit, e você vai negociando com cada um deles. O fato de se cobrar tarifa X dos Estados Unidos não quer dizer que ela tem de ser a mesma tarifa para outro país. Porque isso vai depender de como eu regulo a minha pauta de importação e exportação com esse outro país. O Flávio, no fim das contas, não sabe o que diz. A vontade de sujeição é de tal ordem, a vontade de submissão é de tal ordem, né, que ele fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Tal que eu defino como uma gaveta vazia, que está sempre ali à espera de badulaques ideológicos. Né? E agora a gente está vendo que aquela ida aos Estados Unidos, né, se negociou muito mais do que se imaginava. Insisto, isso é inédito na história brasileira. Então, no passado, se usava muito para desqualificar, eu que venho da extração e da cultura esquerdista, sim, eu fui militante de esquerda, dos 14 aos 21 anos, né? Aí o Rafinha está perguntando, mas por que diabo alguém vai ser militante de esquerda com 14 anos? Porque era muito ruim de bola. Tinha que fazer alguma coisa, né, Rafael? Ninguém me queria, era muito míope, então eu fui estudar política. Cansei de ser humilhado na rua e nos campinhos. Então eu falei, vou estudar política, que é mais fácil. É muito míope, estudar política. Eu fui míope, eu sou até agora, mas eu fui militante dos 14 aos 21, e ali na cultura de esquerda se dizia muito do sujeito que era entreguista. Toda a cultura do CPC da UNE, dos Centros Populares de Cultura, era identificando aqueles que no Brasil faziam política atuando contra os interesses nacionais, naquilo que era uma espécie de caricatura que a gente fazia, né, do que era o entreguista.
Mas, assim, o sujeito se declarar um entreguista, assinar um documento de 90 páginas, dizendo, olha, eu estou aqui a serviço de vocês e farei tudo o que vocês quiserem. Não é? Isso eu nunca vi. Por exemplo, se ele elimina a tarifa do etanol dos Estados Unidos, ele quebra boa parte dos estados do Nordeste. Que diabo de candidato é esse, meu filho? E aí eu me pergunto, quando fazem isso, o fazem por quê? Veja só, o Flávio já foi para os Estados Unidos e já garantiu as terras raras brasileiras. Lembre-se que ele participou da tal da CEPAC, que é aquela união de reaças nos Estados Unidos, né, de extremistas de direita, e foi lá e ofereceu as terras raras brasileiras, que hoje é uma nova fronteira do desenvolvimento. É importante que quem nos acompanhe saiba que o Brasil é o segundo país em reserva de minerais críticos. A China é a primeira, com 44%, o Brasil é o segundo com 22%, quem vem em terceiro tem 6%. Então, sim, o Brasil é fundamental na nova fronteira de desenvolvimento. Para quem ainda não ligou as coisas, os minerais críticos são aqueles usados para fazer os microchips, a nanotecnologia. E o Brasil é fundamental nisso. Né? O Flávio já ofereceu isso para eles. Né? O Flávio está oferecendo o Mercosul. Nós saímos do Mercosul. O Flávio está oferecendo o PIX por via indireta. Qual é a forma que ele tem de oferecer o PIX por via indireta? Nós vamos desregular os cartões de crédito. E vamos impor limites ao PIX. Ele poderia até se expandir como meio de pagamento, mas nós colocaremos um limite pensando, claro, em vocês. Nós podemos quebrar parte da produção do agro do Nordeste, acabando com o imposto do etanol. Lembrando que os Estados Unidos também falam de desmatamento. Olha o agro brasileiro aí. Né? Então eu acho curioso, realmente acho curioso, a elite brasileira, se não existisse, não deveria ser inventada. Né? Porque ela é tão antinacional, ela é tão reacionária, ela é tão estúpida, tão autocentrada, tão viciada em subsídio, em não sei o que, essas patranhas para não pagar imposto, que ela é capaz de apoiar um candidato que lhe dá um murro na cara. Porque o fim do Mercosul é um murro na cara da indústria brasileira. Ou a gente acaba com o Mercosul e vai competir com os Estados Unidos na manufatura. É uma porrada no agro também. Inclusive com a hostilidade à China. O que é que esses caras veem no Flávio? Basta os valores reacionários? É que ele é contra 6x1. Puxa, mas vocês odeiam tantos trabalhadores assim que, mesmo com o cara atirando contra os interesses da indústria nacional, do agro nacional, e o H por causa do MST. Mas o MST é mesmo alguma ameaça à produção agroindustrial brasileira? Isso é uma brincadeira, parece, mas não é brincadeira. Né? Daí que, naquela entrevista, aliás, fazendo um mês hoje, que o Eduardo concedeu a TMC, né? Acho que a gente está com a entrevista aí, o Eduardo cantou essa bola, nós dissemos isso aqui. Eu disse, olha ele entregando o Pix aí. Né? E nós vamos ver ainda hoje. Porque também eles estão fechando com os Estados Unidos, estão acordando com os Estados Unidos a questão da tarifa. Você pode tarifar, mas só se o Flávio perder.
se ele ganhar, não. Tudo isso, todo esse acerto, por incrível que pareça, isso o Eduardo contou. E isso tudo foi combinado na reunião, né? Na reunião em que o Flávio estava, o Eduardo estava, e o Paulo Figueiredo, o pensador das mulheres. Né? Então, vamos para o próximo item aí, porque tem outro trecho do documento. Se trata da punição ao povo brasileiro mesmo.